Preocupe-se, leve um guarda-chuva, uma capa, porque vai chover a tarde inteira. E o guarda-sol? Não, mas daí é o guarda-chuva, né? Porque sol não tem nessa cidade. Eu já me acostumei que aparecem os 3 climas no mesmo dia na cidade de Curitiba, principalmente agora, no começo do ano. Mas hoje, eu tô aqui com o Alexandre, ele que faz parte do Concepir. Para quem não sabe, é muito importante, Alexandre, que você venha aqui, porque os conselhos, o que é o Concepir? É o Conselho de Promoção da Igualdade Racial no Estado do Paraná. Isso é muito importante porque os conselhos, você que está nos ouvindo na Rádio Paraná Oficial, é o espaço de debate da política pública. É muito importante, eu já participei de 2 conselhos, claro, da pauta da juventude, do Conselho Municipal de Juventude, do Conselho Estadual de Juventude. É muito importante essa participação da sociedade civil organizada. E você, como representante da sociedade civil organizada, vai contar um pouco para a gente a importância do Concepir na articulação de políticas públicas no estado do Paraná. Mas para começar, eu quero perguntar um pouco da tua história, da tua trajetória, até como você chegou hoje a ser conselheiro do Concepir no estado do Paraná. Bom, primeiramente aí, boa tarde para todos os ouvintes, né? Aqui o Luan, que comanda esse programa, né, de audiência aí, todas as tardes, né? Aí das 5 às 6 da tarde. Eu sou o Alexandre César, né? Formado de profissão como professor, né? Leciono, né, como prestador de serviço. Professor do quê? A minha primeira formação foi em educação física, mas eu sempre tive uma queda, né, pela administração, pela gestão. Olha que bacana. Né, pela gestão pública, pela gestão do esporte. E nisso me levou, né, a estudar também em gestão pública, né? E lógico, depois me formei também no campo da pedagogia, sou pedagogo por formação. E lógico, né, tive a trajetória nossa, tive a felicidade de 20 anos atrás, completou agora em janeiro, né, os 20 anos, né, que eu servi na ONU, junto com o Kofi Annan e o Sérgio Vieira de Mello. Poxa, que me inspirou, né, a criar aí o Instituto Afro-Indígena, né, que é uma ONG, né, que trabalha com as políticas de ações afirmativas, e que, por sua vez, né, ampara e garante o direito à acessibilidade às políticas sociais, fazendo o cidadão, né, poder acessar essas políticas. Muitos deles não conseguem acessar comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, imigrantes, né, que muita gente vem, né, do Haiti, agora a Venezuela, essa avalanche de gente que vem, né, os nossos irmãos africanos. Então, assim, é uma instituição que também tem um trabalho socioassistencial muito pontual, mas agora a nossa menina dos olhos, ou melhor, o nosso carro-chefe, é o grande programa, né, que é o programa do Jovem Aprendiz, que né, bacana. Que tem um recorte da equidade racial no mundo do trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o TRT 9. Então, assim, a nossa organização social, ela tem uma missão muito bem definida. E mais do que isso, ela, dentro do seu próprio estatuto, ela defende o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, a igualdade de oportunidades. Que é recente também, recente, né? O Estatuto da Igualdade Racial. Anos, né? Então, assim, 15 anos. E quando eu vim, que eu não sou natural, né, do Paraná, eu sou paranaense. Você é da onde? Da onde? Com esse sotaque eu vim do Rio de Janeiro. Né, mas breve aí eu vou virar cidadão. Da cidade do Rio de Janeiro ou Fluminense? Não, eu sou fluminense. Mas o Claudinho Bochecha é da minha turma, crescemos juntos. Olha que bacana. Então, assim, na época que eu fui para a aeronáutica, né, ele estava já fazendo sucesso, né, na nossa comunidade, fazendo os funks que a gente chama de praça, né, aqueles shows abertos, né, onde você ainda escutava boa música, né, do Claudinho Bochecha, que é uma marca, né, e na rua, né, na rua, na década de 90, até a década, né, o início da década de 2000, né, que depois, né, tivemos aquela tragédia. Então minha vida foi muito marcada, né, por referenciais. O pessoal da minha turma, por exemplo, Marcelinho Carioca, né, é da minha turma,
né? Tem a mesma idade que eu, que na época ele estava fazendo teste no Flamengo, eu estava fazendo teste no Fluminense. E não deu certo a vida de jogador. jogador. Não, jogador não deu. Aí eu fui ser árbitro. Olha só! Fui ser árbitro de futebol. O Paulo César de Oliveira é da minha turma. Puxa, que né, bacana. De São Paulo, né? Lógico, ele avançou bem no Rio de Janeiro, eu fiquei ali, depois eu vim transferido, né, aqui para a Federação Paranaense de Futebol, né? Não pegamos um momento muito bom, a federação passava, né, por uns momentos muito difíceis, enfim. Mas a vida seguiu, eu exerci a minha função como profissional de educação física. Nós fomos, né, aí um dos guardiões da educação física no Brasil, ajudamos a regulamentar a profissão, porque eu tive a felicidade de trabalhar com o Bernard. Acho que quem está nos ouvindo, para quem tem aí talvez acima de 30 anos, deve lembrar o Jornada nas Estrelas, né? Trabalhei com ele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, de 1998 até o final de 2002, né, quando o Garotinho se candidatou a presidente, né, aquela coisa toda, e quem ganhou a eleição naquele momento foi o presidente Lula, né? Então, assim, eu tive bons referenciais no sentido institucional, né, que, por sua vez, né, fiz um trabalho, quando eu entrei para a estrutura da ONU, né, comecei pelo Unicef e depois fui parar no Centro de Informações das Nações Unidas, né? Então, ali, a partir de 2003, a minha vida tomou uma outra trajetória no mundo profissional, no mundo institucional, mas mais do que isso é no campo do desenvolvimento humano, né? Então, assim, a missão estava muito bem definida, né? Fui servidor da Força Aérea Brasileira, sempre tive a oportunidade de servir com comandantes que reconhecia o meu talento, né? A minha proatividade em fazer as coisas acontecer e fazer as coisas acontecer por um bem maior, um bem coletivo, né? E assim, isso é uma marca que eu tenho na minha vida, né? Nesses 52 anos aí que a gente está caminhando. Não, e muito bacana a tua trajetória, e a gente vai comentar um pouco depois sobre os conselhos, mas você falou de duas referências. O Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, né? Teve um papel fundamental. E o Vieira de Mello, o Sérgio Vieira de Mello, que foi o representante da pauta da imigração, não é? Sim, da imigração, eu diria... De refugiados, né? De refugiados, de conflitos, né? De guerra civil. E é muito importante isso que você está falando, que você trabalhou com duas pessoas, e a gente está num momento que a pauta da migração está muito em voga. Muito. A decisão do Trump lá, até a gente comentou semana passada aqui o programa, né? Colocar as pessoas algemadas, descendo ali em Manaus, né? Depois o governo brasileiro tomou a responsabilidade dessa situação. Mas eu queria que você comentasse um pouco a situação, você que sempre acompanha os conselhos, a pauta dos direitos humanos, né? Porque a gente está falando de direitos humanos. Direitos humanos. Como que a gente comunica para a população, principalmente para a população que tem a percepção de quem defende os direitos humanos está defendendo bandido, como que a gente consegue inverter a situação e falar da importância dos direitos humanos, do acesso à saúde, do acesso à educação, você falou, do acesso ao trabalho. Isso são pautas fundamentais dos direitos humanos. Como é que a gente muda essa comunicação para ganhar a população da importância dos direitos humanos no Brasil e no mundo? Bom, Luan, eu vejo assim, a desinformação é uma marca do nosso país, Brasil, né? Já começa por aí. E assim, os conselhos de direito, o Conselho da Criança e do Adolescente, do idoso. Pô, antigamente, na década de 80, se o pai pegasse o cinto ou a mãe pegasse a vassoura e quebrasse na sua cabeça, tava tudo certo. Era o normal. Era um outro país, era uma outra educação, era um outro momento, né? E, lógico, a garantia de direitos, os conselhos de direito têm um papel fundamental. Primeiro, garantir, né, a liberdade de expressão, garantir o acesso de ir e vir, né? E também formular políticas públicas. Porque para chegar no Conselho da Criança e da Adolescente, que acho que é um dos conselhos mais antigos do Brasil, né? E fora o Conselho da Pessoa Negra,
que foi criado em alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, as grandes capitais na época, né, as pessoas ainda vincularam, infelizmente, né, os conselhos dos direitos humanos, né, quando tinha essas grandes facções, né, que tinham suas rebeliões e ia pessoas, né, com certo gabarito em direitos humanos, ou da área, ou operador de direito, defender. Né, porque a gente sabe também que a polícia brasileira nunca foi santinha, principalmente para a população negra. Sim. Né, sempre foi visto como um bandido, marginal, formador de quadrilha. Mas quem rouba esse país? Ponto de interrogação para a sociedade brasileira. Quem rouba? Nós não estamos no poder. Se for falar de roubo, qual roubo colateral que mata as pessoas no posto de saúde, que falta remédio, que não tem uma educação de qualidade, que falta segurança pública, que não tem um carro blindado para o policial poder enfrentar a bandidagem? Quem rouba esse país? Quem são eles? Um ponto de interrogação para quem está nos escutando nessa tarde. Então, assim, a garantia de direito desses conselhos sociais, né, que passa também pelo Conselho da Promoção da Igualdade Racial, que passa pelo Conselho da Mulher, a garantia da proteção da mulher, a violência subiu muito. Se você pega ali, né, o período, né, da Covid, subiu 3 vezes mais a violência contra a mulher. Sim. E quando você faz o recorte, quem são elas? Tem cor e endereço. Grande parte, 80%, as mulheres negras que sofrem essa violência, né? E ninguém discute isso. Então, assim, quando eu vim para o Conselho, eu fui me radicar em Campo Largo quando cheguei aqui em 2005, né? E vi que lá não tinha movimento negro, mas tinha quilombo. Que interessante. Quilombo em Campo Largo. Em Campo Largo. Eu conheci o de Adrianópolis. Eu Adrianópolis. fui lá fazer uma Vale da visita Ribeira. no Vale da Ribeira. E aquilo ali me espantou, que eu fui dar aula lá, né, como professor temporário no estado, e para mim aquilo ali era novidade. Quilombo em Campo Largo. E aquilo ali deu um nó na minha cabeça, vamos lá conhecer. E aí eu via que tinha festa, semana da italiana, semana polonesa, mas cadê a semana afro-brasileira? E não tinha, aquilo ali me incomodou. Para quem estava chegando do Rio de Janeiro, aquilo ali foi, né, como se jogasse gasolina em mim, né? Eu falei, não, vamos organizar uma associação. Aí a gente começou primeiro com a Associação da Comunidade Afro-Brasileira de Campo Largo. Aí tinha gente, né, de Pernambuco, um do Piauí, o outro de São Paulo, eu do Rio de Janeiro, aí tinha as meninas da Bahia, né? Enfim, e fomos juntando essas pessoas. E fomos juntando porque não tinha política no município que falasse sobre a questão, né, da política de promoção da igualdade racial, das políticas de ações afirmativas, e eu acabei assumindo um papel de liderança comunitária, né, dentro desse foco. E era árbitro de futebol, era uma pessoa bem conhecida na cidade, era professor, né, onde a gente tinha a possibilidade de formar novos cidadãos com um novo conceito, com a diversidade, mostrando a pluralidade do nosso país, que somos, né? Não tem como negar, e quem nega porque está atrasado mentalmente, né? Não tem como você desassociar quem estava aqui, eram os indígenas, né? E nós chegamos depois, né? Nós fomos retirados, né, do continente africano, né, sobre uma tortura, sobre uma atrocidade, um martírio, né, que jamais esse mundo já viu. Então, assim, quando a gente olha tudo isso, eu não tinha dúvida, eu tinha que criar o Conselho da Promoção da Igualdade Racial em Campo Largo. E aí nós fomos organizando, né, criei o Instituto Afro-Indígena em 2008, né, que hoje é Instituto Afro-Indígena, antes era o Instituto da Comunidade Afro-Brasileira, mas a gente, a partir de 2010 para 2015, nós tivemos uma demanda muito grande de indígenas que vinham lá do interior, né, do norte do Paraná, né? Norte do Paraná, Tamarana. Você sabe que eu sou de uma cidade que tem a aldeia Mococa. Eu sou de Ortigueira. Ortigueira? Eu nasci do lado, onde eu fui criado é uma região chamada Lajado Bonito.
E é lá perto da Mococa. Então, a minha convivência até os 14 anos de idade que eu morei em Ortigueira foi junto à comunidade indígena de Ortigueira lá na Mococa. Olha só, rapaz. Então, assim, eles acabavam parando em Campo Largo para vender seus artesanatos, né? E, lógico, e foi chegando demanda, a gente criou o conselho, né? Tivemos ali levamos 2 anos para criar o conselho. Foi em 2000 e quando? 2010 para 2011. 2010 para 2011. Né? E aí, nisso, quando criou-se o conselho, a gente, né, nas questões eleitorais, saiu um prefeito, entrou outro. Eu acho que era no governo do Afonso, né? Saiu o Basso, entrou o Afonso. Ah, o Basso. Pelo PT, né? E aí, nisso, ganhou a prefeitura, eles começaram a ter um trabalho meio tímido, e a gente ali na militância, né, querendo políticas voltadas, políticas de ações afirmativas, um pouco de dificuldade, jogavam muito no campo da educação e da cultura, e era muito mais do que isso. Mexia com a habitação, mexia com a empregabilidade, mexia com o meio ambiente, as questões do território, mexia com a saúde, porque essa saúde não chegava lá no quilombo. E as complexidades, chegava, né? Eu tenho um amigo, o meu companheiro, o Bruno Camargo, que é lá de Umuarama, ele fala, para debater saúde pública sem recorte racial, não tem condição, não tem como, porque as dificuldades da população preta, periférica, do acesso à saúde é completamente diferente, né? Inclusive os índices de... ele até uma vez falou sobre a questão do homem preto não ter acesso ao tratamento do câncer de próstata. Isso é muito gravíssimo. E isso é gravíssimo. Então é a necessidade da política pública se aprimorar com esse recorte racial, né? E olha... Quando a gente olha toda essa dimensão das políticas sociais ou da política de gestão pública, falando em gestão, os gestores, né, por sua vez, né, 99,9% são pessoas brancas que, na cabeça dele, ele faz uma política universal que chega para todo mundo, em tese chegar. Mas na prática não chega, porque se você tem um recorte, por exemplo, Campo Largo hoje, ou Araucária, vou falar de Araucária. Araucária hoje, se eu não me engano, tem 27% da população afrodescendente. Mas aonde eles estão? Lá, no fim do bairro, no fim da cidade. Lá, no bairro Califórnia. Lá, no bairro Xangai. Então, assim, quando você vai ver aonde não tem saneamento básico, não tem asfalto, não tem uma estrutura digna. E olha que Araucária, eu tô só pegando grande, né? É grande demais. Lógico, esperamos, né? E estamos acreditando que essa nova gestão vai ter um olhar mais social. O prefeito Gustavo, o presidente da Câmara, esteve aqui falando, né? Tem uma expectativa muito positiva para essas políticas sociais. Eu posso falar porque, enquanto instituição, organização social, a gente conversando com os gestores das pastas, dos secretários, e assim, com pessoas de confiança do governo, né, vai haver, né, uma incursão no campo social. Isso é muito bom para a cidade, muito bom para a população, para o cidadão que paga seu imposto. Então, assim, as políticas sociais e os conselhos de direito, voltando lá atrás de novo, né, ela tem um papel fundamental na sociedade. Né? Não existe uma sociedade plural se você não tiver conselhos para discutir políticas e formular políticas municipais ou políticas estaduais. Quando criamos o conselho em Campo Largo, né, eu não fui o presidente, fiquei ali na vice. Coloquei o colega porque o atual governo tinha resistência comigo. E o pessoal sabia, eu dominava o assunto, ninguém dominava, os caras tinham uma certa resistência, natural. E aí passou-se os 4 anos, né, o colega não conseguiu avançar muito, né, porque primeiro que não tinha o pedigree, né, o tato do negócio. Né? Então, assim, e aí, quando o Marcelo Pupi assumiu em 2017, eu assumi o governo junto com ele, como diretor, né, do meio ambiente, e depois eu passei pela Secretaria de Cultura, mas também assumi como diretor de desenvolvimento econômico e assuntos metropolitanos. Aí ele falou assim para mim: olha, eu sei que você agora é o presidente do conselho, tenta fazer uma boa política, deixa comigo. Eu, estrategicamente, eu falei, vamos criar crédito. Chama todo mundo, vamos abrir o MEI para poder a gente vender as nossas coisas, criar uma situação de você ter acesso ao crédito, né, o crédito do empreendedor,
né, para você poder chegar até a Fomento Paraná. Então, assim, eu mobilizei toda a região metropolitana, criamos um fórum da região metropolitana, lá Campo Largo foi a cidade de referência no fórum, onde a gente teve o apoio do Ministério Público, outros órgãos, aonde a gente conseguiu mobilizar a partir do nosso fórum. Foi criado mais 5 conselhos na região metropolitana e hoje, praticamente toda a região metropolitana existe um conselho da promoção da igualdade racial. Que bacana. Quando eu estive na gestão do conselho em Campo Largo de 2017 até 2021, quando eu fui chamado, né, convidado, né, numa frente, né, um representante do governo lá, o rapaz falou: Alexandre, a gente precisa reformular essa política de Estado pelo Concepi. O Concepi vinha com dificuldade, não tinha trabalho nenhum, só discussões do nada para lugar nenhum, né, que não levava a nada, e a gente planejou estrategicamente como nós íamos dirigir o novo Concepi, que começava ali no dia 20 de julho, né, de 2021, né, nós fizemos um conselho itinerante. Tiramos todas as plenárias, né, da capital e levamos para o interior. Que bacana. Por cidades de 2.400 habitantes até cidades com 200 mil, 300 mil, 400 mil, 600 mil habitantes no Paraná, aonde recuperamos a imagem do Conselho no campo institucional, na formulação de políticas públicas, mas não tivemos a sorte, né, dos gestores das pastas, a antiga Sejuf, de nos apoiar. Né? Os nossos recursos ficaram retidos, aonde não deixavam a gente executar o recurso. Esse talvez foi... Tanto que a gente devolveu 3 milhões de reais. É só você puxar lá, entrar no site do governo, tá lá, né, a devolução que o Concepi teve que fazer. Que é um orçamento pequeno para o estado do Paraná hoje, que está bradando aí 68 bilhões de reais de orçamento. 3 milhões de reais pequeno para a pauta. É um evento que o governo do Paraná faz em Foz do Iguaçu. Então, mas é muito bacana que você falou sobre o empenho de recurso. A gente que está no movimento social organizado, que participa dessas discussões, sempre tem o debate. Nós debatemos a política pública, mas não tem o recurso empenhado. Eu queria que você falasse sobre essa importância do recurso. Olha, mesmo. O que acontece? Quando você vai fazer o planejamento estratégico, né, de projetar o orçamento do Estado, junto a todas as secretarias, aos conselhos, né, seja eles de direito, ou os conselhos, né, por exemplo, da habitação ou da saúde, né, você discute a pauta. Aí tudo bem, aprova lá, vou pegar o próprio Concepi. Nós aprovamos um orçamento para o Concepi de 5 milhões de reais para o Conselho. Não é nada frente ao SEDECA, que tinha 450 milhões ou 400 milhões de reais. O Conselho do Idoso, que era pequeno entre aspas, mas tinha lá um orçamento de quase 30 milhões. Né? O Conselho da Assistência também tinha quase 200 milhões. Eu estou aproximadamente, Sim. Vamos falar em aproximadamente, para a gente, pode ser para mais ou pode ser para menos, para quem está nos escutando. E assim, e para o Concepi, que era um patinho feio, né? Mas que era um conselho que rodou, eu posso falar, eu viajei quase 200 cidades, mais de 200 cidades, com o meu carro, em parte, eu moí meu carro, acreditando numa política de promoção da igualdade racial nesse estado do Paraná. E se hoje nós chegamos a quase 50 conselhos, graças ao cidadão Alexandre César, que, junto com meus companheiros, né, a dona Luzia, né, que é uma das fundadoras do conselho, do Concepi, através do filho dela, o Antônio Carlos Basílio, né, outros personagens que participaram, o doutor Ivan Camargo, o Tiago Nascimento, né, assim, o Cleiton Reis, né, que é de Ponta Grossa. Assim, pessoas que doaram a sua vida acreditando na política pública, porém, não depende só da sociedade civil, depende do gestor, do secretário, né, e da sua equipe no entendimento da execução do recurso que é do fundo do conselho. E o que acontecia? Nós aprovávamos, vamos fazer isso, vamos fazer um curso de formação. Aí esbarrava lá no setor de convênio, para a gente poder transferir o dinheiro do conselho, exemplo, para a escola de governo. A gente não conseguia fazer isso. Não, tem que esperar o Cometa Halley vir para poder dar a sintonia para a gente poder liberar. Passamos 2 anos fazendo isso, cara. E quando era para fazer a execução
da conferência, a primeira conferência estadual da promoção da igualdade racial, a 5ª conferência, levamos para o interior. A primeira, né? Nós fomos o único Foi a primeira do estado do Paraná. Fazer fora do seu raio capital. Ah, entendi. Né? Então, assim, levamos para Maringá. Olha, grande Maringá. R$1.440.000 para fazer o evento. Lógico, nós tínhamos feito uma previsão de gastar ali aproximadamente de 200 a 300 mil reais para fazer o evento. Nós estávamos saindo da pandemia em 2022 e, lógico, contratar grupos, né, para apresentação, pessoal cigano, pessoal indígena, pessoal quilombola, movimentos negros, com show, enfim, com cultura, com arte, que se somava a todo aquele evento. Rapaz, tivemos uma dificuldade para pagar as pessoas, mesmo com R$1.440.000 em conta. E por final, nós quase eu fui chamado de caloteiro. Eu falei, mas eu não sou o gestor, eu não sou o ordenador de despesa, eu sou o conselheiro que delibero. Agora, quem paga é a secretaria. Uhum. Então, assim, aquilo ali nos incomodou muito, eu pude entender a máquina. Uhum. Né? Não adianta você ter um conselho de direito ou de direitos, né? E você não ter a compreensão do gestor em querer fazer a política. A famosa vontade política de fazer as coisas. A vontade política só faz em período eleitoral. Então, assim, aquilo ali chateou muito a gente, sabe, Luan? Eu levei 6 meses para poder, e ainda quase fomos responsabilizados, porque a gente não pagava 6 meses para poder pagar acho que era R$1.500, cara. Isso aí me doeu muito. Ali eu falei, não, existe um racismo estrutural, inclusive de funcionários, que jogavam contra, não deixava, né, a questão da política de promoção da igualdade racial acontecer, avançar de fato. Então, assim, aquilo ali marcou muito aí. Porque o Alexandre é chato, é um cara mala, não, porque fica pentelhando, porque é rude. Não é isso, cara. O dinheiro tá ali, dinheiro público tem que voltar pro público. Eu, formado em gestão pública, e vemos aquelas atrocidades com os impostos que todo mundo paga, você paga a conta de água, a conta de luz, que são recolhidos, que vai para o Tesouro do Estado, que tem que voltar para a população. E quando é para a política de promoção da igualdade racial, aonde nós somos hoje, né, aproximadamente não, 4 milhões de afrodescendentes no estado do Paraná, e segundo o IBGE, 34,3% da população. O maior contingente negro no estado do Paraná. No estado do Paraná. Com 11.750.000. E as pessoas, ou intitulado gestor, brincando de política pública, do faz de conta. Uhum. Então, eu era o chato. Ninguém me queria como presidente, porque quando eu assumi a presidência, eu era rápido na caneta. Com entendimento administrativo, a coisa tinha que acontecer. Então, isso incomodava, né, aqueles que não querem que a política aconteça. Então, assim, lógico, tive desafetos, tenho até hoje, né, mas eu tenho a consciência tranquila que eu queria o bem coletivo do cidadão paranaense. Então, assim, o que eu vejo, Luan? Falta a gente avançar muito dentro das estruturas governamentais, seja ela do Estado, do governo federal, dos governos municipais. As pessoas fazem discurso, às vezes, do judiciário. Tem gente que vai lá, faz foto, mas quer pegar carona com a nossa causa para autopromoção. Uhum. Mas na hora de ajudar mesmo, vamos lá fazer? Não faz, tira o corpo fora. Isso incomoda. Aí você vê que o racismo estrutural, ele é muito incítrico, está no DNA do brasileiro. Ah, não, porque não sou. Ah, não é? Quantos amigos negros você leva para almoçar ou jantar na sua casa ou participar do churrasco? A conta é simples. Então, assim, esse racismo estrutural, ele faz parte da sociedade brasileira, que é errôneo, né, e que nós devemos combater todos os dias, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar, né, e vejo, assim, como formulador de políticas públicas, né, a gente pensa num bem maior. E esse bem maior, né, é um bem que chega para todo cidadão. Lógico, você não faz política sem dinheiro. Sim. E quando você tem um recurso já com recorte, já determinado para fazer, é horrível. Nós tínhamos dinheiro no caixa,
Aí os conselhos municipais ficaram nos cobrando que a gente tinha que repassar, mas tem toda uma regulamentação, né, de fundo a fundo, né, do Estado para os municípios tinham que fazer adequação, mas não dependia do conselho. O conselho só deliberava e articulava, mas quem era o ordenador de despesa, que tinha o poder para fazer, não fazia. E aí ainda eu tinha o Tribunal de Contas do Paraná fazendo aquele relatório para nós, chamando a gente de ingerentes. De ingerência no uso do recurso, porque a gente não conseguia gastar. Aí eu fui lá pessoalmente. Eu falei, não, chama aí o pessoal aí da fiscalização que eu quero conversar. Eu falei, bom, eu delibero, tá aqui. Eu deliberei. Agora, quem executa? É eu? Eu sou conselho, sou sociedade civil. Eu não posso ir lá dar uma canetada no ordenador de despesa. É ele que dá. Então, vocês estão cobrando a pessoa errada. Mas todo um regramento, aí chamamos o Ministério Público do Trabalho. Trabalho não, do Patrimônio. Como é que a gente faz? E aí fica não, porque... E ninguém toma atitude. Aí eu falei, ó, se vocês lá na frente me responsabilizar que eu fui ingerente no gasto dos recursos, na aplicação do recurso, eu registrava tudo no meu e-mail. Eu quero ver esses caras lá na frente me cobrar daqui a 3 anos, 4 anos. Cobra! Pra ver se a gente não vai parar lá na ONU, lá no... Eu vou até a Haia. Porque assim, é impossível. A minha parte, eu faço. Com pouco conhecimento, lógico. Na época que eu tinha de administração pública, eu comecei a partir de 2015 a estudar gestão pública, para ser mais técnico. Para não tomar decisões por emoção, por achismo ou pelo movimento social. Não. Eu queria ser técnico em administração pública. E eu tive uma boa escola. Porque eu trabalhei na prefeitura de Campo Largo, trabalhei na prefeitura de Almirante Tamandaré, trabalhei na prefeitura, né, de outros municípios, em 4 Barras, prestando serviço, e outras prefeituras. Então, assim, uma bagagem fantástica. Tive a felicidade, depois de servir ali com a Cida Borghetti, naquele finalzinho de governo, criamos o programa Paraná Afro, né, que foi uma política pública, né, que era o segundo programa com maior audiência dentro da grade da antiga Paraná Educativa, né? Então, assim, o pouco que eu tive ali de, vamos dizer, a caneta na mão, a gente conseguiu avançar muito. Tipo assim, as minhas gestões eram marcadas, mesmo fazendo em 1 ano, eu fazia um trabalho de 5 anos, né, com pouco tempo. Então, assim, e para você fazer, você tem que ter muita vontade, tá? Comprometido com a política pública. E servir, as pessoas confundem, né? Até às vezes eu brinco com alguns colegas que são servidores, eu falo assim, olha, se vocês descobrissem o que é a palavra servir, está lá no dicionário, né? E você vai entender. Os samurais, né? Talvez seja eu diria assim, uma parte boa da história da era Meiji do Japão. Os samurais, ele tinha a missão de servir, né, aquela comunidade, aquele vilarejo. Então ele dava a vida dele para salvar todo o vilarejo. Então os samurais, realmente ele era um espada-X contra os ataques de ladrões ou de quadrilhas que tentavam invadir. Porque o ato dele era de servir. E quando ele não dava conta de servir, qual era o código de honra? Né? Ele mesmo se matava. Lógico, não dá para levar isso também a pau e ferro dentro do serviço público, mas se tivéssemos pelo menos a consciência de servir melhor o cidadão que paga o seu salário, né? Você ser bem atendido, você poder, né, usufruir daquilo que você paga, do seu imposto, do IPTU, né? E isso retornar de forma igualitária ou chegar em todas as camadas sociais, seria muito bom para qualquer país, para qualquer governo. Mas eu vejo essa dificuldade de ter pessoas também comprometidas. As pessoas vão lá, passam no concurso público, elas estão aposentadas, está tudo certo. E você falou uma coisa que eu fiquei martelando aqui na cabeça, né? Você disse assim que o racismo estrutural é tão forte que você, por exemplo, ser um pouco incisivo, etc., já é o fim do mundo. Não, já é. Já não pode ser incisivo, já não pode falar...
Já lavei o Alexandre e tal, mas agora, né, a pergunta que sempre o movimento negro faz. Se fosse uma pessoa branca falando dessa maneira, é o gestor, é o cara preocupado com o recurso público, é o cara que está preocupado com o empenho do recurso, não é a pessoa que está ali para brigar, né? E sempre tem essa percepção, eu ouço muito a vereadora Georgia Prates, até mandar um abraço para a vereadora, um excelente mandato reeleita agora. Ela sempre fala, né, que uma mulher negra, quando fala mais alto, é sempre incisiva. Não, é uma barraqueira, é não sei o quê. E daí vai criando esses estereótipos, né? Mas uma pessoa branca, quando fala mais alto, é a liderança, é a pessoa gestora. Vem com esse papo furado. E isso é preocupante. E eu queria que você falasse um pouco sobre essas comunidades. Você falou que o estado do Paraná é o estado mais negro do sul do país, né? Mas também tem várias comunidades quilombolas. Eu conheço a comunidade quilombola de Adrianópolis, também tem as comunidades aqui no litoral. Como é que é essa... Quantas comunidades quilombolas temos no nosso estado? Quantas aldeias, né, indígenas temos aí com demarcação? Olha, só eu esse ano, nós estamos regularizando. Desculpa falar assim, mas eu falo porque eu estou na presidência. Claro. Do Instituto Afro-Indígena nosso, porque ele atende as comunidades quilombolas, a população negra e a comunidade indígena. E fora os povos de terreiro, que a gente dá apoio, assessoria técnica para criar, se organizar como associação. Que é gigante. A comunidade dos povos de terreiro aqui na cidade de Curitiba é muito grande. E você é invisível, você não consegue ver. Só quando tem evento. E assim, só eu esse ano, nós conseguimos regularizar 8 comunidades quilombola e uma indígena. Então assim, o que eu vejo, hoje o total de comunidades quilombola, estatisticamente, eles apontam 99, mas já passou mais de 100, porque só eu estou regularizando ali 4 aqui na região metropolitana. E algumas no interior que não estão organizadas como organização social, através da associação. Então, assim... O que define uma comunidade quilombola hoje no Brasil? A identificação que são os remanescentes dos escravos, né? Que são hoje netos e tataranetos, né? Então, assim, o que eu vejo, né? Hoje eu tenho a tranquilidade para falar que passamos mais de 100 comunidades quilombolas do estado do Paraná. Está lá 89, segundo a última pesquisa. Mas, com a certificação, acho que está em 37, 38. Né? O último dado era 33. Mas comunidades indígenas, são 70 comunidades indígenas, né, catalogadas, né, junto à FUNAI, né, e junto ao... Tem um outro órgão que monitora eles, que é da área da saúde, eu vou lembrar o nome. Então, eles estão em 70 comunidades hoje no estado do Paraná. Então, veja só, se você junta essas duas comunidades, estamos falando aproximadamente aí de um contingente de quase 100 mil pessoas. É muita gente. Né? Então, assim, que são comunidades tradicionais, né? E, lógico, com as suas especificidades, mas eu vejo que essas políticas, elas chegam muito fracionadas. É como se você jogasse grãos para chegar. E aquelas lideranças que são mais destacadas, ela até consegue vir discutir, dialogar, mas a volta dessa gestão pública, da política pública, para chegar lá na ponta de novo, lá na aldeia dele, ou na comunidade, não chega. Só chega através da saúde, que já está no orçamento, né, já definido, mas em outras políticas, como melhoras na habitação, ou de segurança pública, ou de turismo rural, com recorte para as comunidades tradicionais, não é colocado no roteiro, não é colocado, né, dentro do calendário da cidade, né, identificando que tem uma comunidade quilombola que tem comidas gastronômicas, ou ir na comunidade indígena que tem artesanatos milenares, enfim, não existe esse incentivo. Então você acaba ficando isolado. Eu falo porque eu rodei esse estado praticamente do noroeste ao oeste, extremo oeste, do sudoeste, rodei todas as pontas desse estado. Eu falo com tranquilidade, estamos longe ainda dessas políticas sociais chegar lá na base para essas comunidades tradicionais. E não falta dinheiro. Se eu pegar o conselho hoje do SEDECA, ele deve estar aí aproximadamente, estou falando em aproximadamente, né, em quase 500 milhões de reais. É muito em caixa. Se eu pegar o conselho do idoso,
eu acredito, eu não atualizei esses informes, mas eu estou me baseando no que eu estava mais ativo até 2023 no Conselho da Igualdade Racial. Então, assim, lógico, você está sempre conversando com um conselho, com o outro, e a gente sempre troca informações do que avança, do que não avança, né? Então, assim, o Conselho da Mulher, que foi criado no ano passado, entrou com um orçamento de 21 milhões do dia para a noite. Legal. E engraçado, que foi a reforma, a criação do Fundo da Conselho da Mulher estava na pauta junto do Conselho da Igualdade Racial. Era só trocar mulher por igualdade racial. Lógico, tinha que mudar algumas coisas na especificidade da mulher. Mas, cara, faltou boa vontade. Era só dar uma rúbrica ali. Cria-se o fundo também da igualdade racial. E até hoje, se eu não me engano, tem 100 mil ou 150 mil lá no fundo do Conselho da Igualdade Racial do Estado do Paraná. Nós saímos de 1 milhão e 500 e chegamos em 150 mil. Quer dizer, na minha visão, para qualquer cidadão que está nos escutando, será que isso é para fazer política pública ou para não funcionar o Conselho? Uhum. Tanto que eu sempre sou divergente porque... né, primeiro que eu conheço a pauta de trás para frente. Segundo, que eu fiz toda a reforma, né, do decreto-lei ali, com outros companheiros ali. Então, assim, nós sabemos o que a gente escreveu no regimento interno. Foram dias debatendo, perdendo fim de semana, para poder fazer a coisa andar. A gente regularizou do ponto de vista, né, sistêmico. Mas o ordenador de despesa, ele não acompanha esse processo. E aí fica a cargo também dos secretários da pasta, do seu diretor, do seu coordenador, de não sei quem. Daí aí passa para Casa Civil e vai chegando lá. E aí a pessoa já não gosta, já não vai, não, porque você não tem os olhos ver. Aí tem tudo isso. Então, assim, eu faço e coloco aqui um desafio para discutir qualquer política em qualquer questão de orçamento. Não, porque o Conselho falta ajustar isso, tá, mas vai ficar quando pronto. Último exercício meu de presidência foi até o dia 9 de abril, ou 8 de abril, ou 7 de abril de 2023. Uhum. Foi nos prometido, na última plenária que eu presidi, que seria regulamentado o nosso fundo até setembro. O das mulheres saiu. Logo ali em abril ou maio. E o nosso ia sair em setembro. E hoje... estamos em que ano mesmo? 2025 já. Janeiro de 2020. Quase indo para fevereiro. Então, você já tem a resposta. E nada foi feito. E aí você criou vários conselhos municipais e como é que repassa os fundos? Então ficamos parados no tempo. E se você pegar a página do governo estadual e a página da secretaria, da até própria do governador, fala-se em políticas de igualdade racial, etc. Coisa, mas e executar a política de igualdade racial é muito difícil. Não tem feito. Eu acho que, lógico, tem que ter pessoas também, às vezes, também, Luan. Lógico. Não precisa ser militante para fazer uma boa gestão, mas também claro. Quem não tem o pé lá nas comunidades, quem não tem o pé lá nas periferias, quem não tem o compromisso com o movimento, quando senta numa esfera de poder, ele fica no 50%. Por quê? Ele está defendendo o emprego dele, ele está rezando a cartilha, aí vira um mordomo das grandes senzalas que estão ali. Está? Porque, né? Então, assim, não vai. E aí, aqueles que querem fazer, como tinha o outro colega, que era o presidente, o antigo presidente... Mas chega na eleição, que é o apoio da comunidade negra da cidade de Curitiba, do governo do estado do Paraná. Nós criamos nós criamos a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial. Eu posso falar. Porque foi um compromisso, na época que o governador Ratinho Júnior foi lá no jantar, que ele foi convidado para ir no jantar na Associação Comercial do Estado do Paraná e assumiu o compromisso. E em outros eventos que a gente participou, ele assumiu o compromisso que ia criar e criou. Passou a campanha 5 de outubro, ele foi lá, ali pelo dia 20 ou 25, alguma coisa assim, foi lá e anunciou que ia criar a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial. Aí,
Opa! Avanço. Mas a gente não sabia, lógico, a gente imaginava que nós que mobilizamos todo o estado do Paraná para esse processo, achávamos que, né, teríamos condições de ajudar melhor, né? E isso não aconteceu. E aí houve um descarrilhamento, né, dessa política, né, que ela ficou mais no campo, eu diria ali, institucional, não operacional. Então foi isso que nós sentimos e sinto, discuto com alguns colegas, eu discuto com os gestores, mando recado, né? O pessoal fica, não querem ver o capeta, menos o Alexandre César. Mas porque eu falo a verdade, né? E assim, o grande lance, né, que nos marca e que nos incentiva e que nos mobiliza, né, o compromisso da política de promoção da igualdade racial no estado do Paraná e na região sul do Brasil. Não, bacana demais, Alexandre. Te agradecer por ter de pronto aceito esse convite. É um debate fundamental para o estado do Paraná, o que você está fazendo, trazendo aqui a realidade do movimento negro. Eu não sabia, mesmo já tendo trabalhado, eu não sabia o tanto de comunidades que nós temos no estado do Paraná. Isso é fundamental para os ouvintes da Rádio Paraná Oficial saberem sobre essas informações e cada vez mais divulgar, e eu deixo o microfone da Rádio Paraná Oficial para você divulgar, concepir as suas redes sociais, tudo, para que a gente mobilize para mudar essa realidade e combater o racismo no estado do Paraná, que é tão enraizado no nosso estado ainda, mesmo sendo o estado com a população negra maior do sul do Paraíso. 4 milhões de é muita gente, é muita então, gente. Assim, hoje nós estamos ampliando nossas parcerias com o Ministério Público do Trabalho, com o TRT9, com a Justiça Federal, né, através da Escola dos Magistrados Federais do Estado do Paraná, né, com alguns setores do Judiciário, que é um processo estratégico para nós, enquanto sociedade civil, que eu falo, né, para o nosso Instituto Afro-Indígena. Estamos lançando aí o programa do Jovem Aprendiz, contamos aí com o apoio do empresariado para que possa, Luan, também abrir essa oportunidade para o nosso instituto. Clicou lá, Instituto Afro-Indígena, você já vai ver a nossa página para poder acompanhar. E é um grande projeto que nós vamos fazer no Paraná, que vai ser inaugurado a partir do dia 10 de março e depois na segunda quinzena de março também em Curitiba. E gostaria de convidar a rádio, né, a nossa Rádio Paraná Oficial, né, para se fazer presente, para cobrir esse evento. Vamos ter a presença da desembarcadora doutora Neide, né, que é a primeira desembarcadora negra do TRT do Brasil, né? Então, assim, tem toda uma política voltada para a gente poder vencer e romper o racismo estrutural. Nesse sentido, a gente agradece aí a rádio, o nosso diretor Alexandre Domingos, Luan Azevedo, que aí conduz aí um programa fantástico, e vamos estar aí junto, né, para poder avançar e, lógico, mais do que isso, esclarecer para a sociedade paranaense, né, o quanto nós podemos evoluir enquanto sociedade e fazer o bem, promover o bem. Meu muito obrigado aí. Eu que agradeço e olha, sexta-feira que vem estaremos aqui com um novo programa, com novas lideranças. E muito obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, Alexandre, os xarás aqui. E estaremos aqui até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, turma.